Tokusatsu é um termo em japonês para filmes e séries em live action que fazem uso forte de efeitos especiais. Houveram muitas séries desse tipo que fizeram sucesso aqui no Brasil, como Changeman, Jiraiya, Cybercops, Ultraman, e hoje nós vamos falar de um dos mais aclamados. No quadro Crônicas Nerd, vamos começar a conhecer a história de Black Kamen Rider e seu vasto universo. Fica aí que vocês vão gostar de conhecer ou relembrar essa obra. Fala galera, eu sou Isaac Paiva, Davis Guarenes, e as viúvas da manchete, como a gente, vão sentir uma nostalgia pura com esse vídeo. Black Kamen Rider marcou uma geração e tem diversas cenas memoráveis. Quem aí não lembra da morte dele? Postamos até um short aqui no canal e muita gente comentou que chegou até a chorar nesse dia. Ele foi criado por Shotaro Shinomori, um cara que era simplesmente conhecido como o rei do mangá, criador de vários personagens famosos no Japão, como o Cyborg 009 e o Machine Man, mas sem dúvidas Kamen Rider foi o seu maior sucesso. Só que pouca gente deve saber que o Black não foi a primeira série de Kamen Rider. Na verdade, esse termo significa motoqueiro mascarado, e o Black é o oitavo a assumir o manto de Kamen Rider. Antes dele houveram 7 séries e histórias de personagens totalmente diferentes. Só na era Showa, que foi a primeira, tiveram 9 séries e 12 Kamen Riders diferentes. Isso porque algumas tiveram continuações diretas e uma apareceu apenas em um filme, o ZX. Os famosos Kamen Rider Black e o Black RX, que passaram na manchete, são dessa era e foram os únicos que passaram aqui no Brasil. Na verdade, o RX encerrou a era Showa e depois dele passou aí um hiato de 10 anos sem nenhum Rider. Até que em 2000, já na era Heisei, surgiu o Kamen Rider Kuga, que apresentou um estilo um pouco diferente, com heróis tendo origens místicas e as histórias contendo um certo suspense e terror. Mas nas séries seguintes eles foram modificando isso e adicionando mais ação, transformações e até mais de um Rider na mesma série. Em Kamen Rider Ryuki, por exemplo, tinha nada menos que 13 Riders ao mesmo tempo, e óbvio que isso foi uma estratégia para ganhar mais dinheiro, porque quem produzia os bonecos era e ainda é a Bandai, que quanto mais bonecos, melhor. O primeiro de todos os Riders foi um cara chamado Hongo Takeshi, em 1971, onde ele era um estudante que foi raptado por uma organização maligna e transformado num ciborgue para ser usado como arma de destruição e controlação do mundo. Mas ele acabou se rebelando contra eles, lutando pela liberdade da humanidade. Quando ele gritava a palavra Henshin, que significa transformação, ele assumia aquele visual icônico inspirado em um gafanhoto. Rider Henshin! Uma das coisas mais legais em Kamen Rider eram as motos que viraram uma marca registrada do herói em todas as sequências. É quase como se elas fossem personagens e de certa forma eles eram, porque tinham vida própria e algumas até morreram ao longo da história. O bom é que sempre aparecem versões cada vez mais iradas que chegam a virar febre e lançar tendências no mundo todo. Nessa primeira versão, ela se chamava Ciclone, mas como eu havia dito, cada uma que surgia tinha um visual e um nome diferente para dar uma identidade própria. Em Black Kamen Rider, que é o nosso favorito, teve duas motos que marcaram muito, a Battle Hopper e a Road Sector, mas se fôssemos falar de todas, teríamos que fazer um vídeo só para isso. Na verdade, se vocês deixarem um like e compartilharem bastante esse vídeo, a gente até traz uma lista aqui das melhores motos da série Kamen Rider e continua explorando esse vasto universo dos Tokusatsu. Continuando, depois do primeiro Kamen Rider, que teve 98 episódios, vieram o Kamen Rider V3, o Kamen Rider X, Kamen Rider Amazon, Kamen Rider Stronger, o Sky Rider, o Super 1, para então, depois disso tudo, surgiu o Kamen Rider Black, que aqui no Brasil, por algum motivo, ficou chamado Black Kamen Rider. Todas essas sempre mostravam um jovem que consegue se transformar em um ciborgue mutante com uma armadura de inseto, geralmente um gafanhoto, e que enfrenta uma organização maligna. O diferencial do Black é que, diferente daquela clichê de série que só tinha lutas e mais lutas sem sentido, aqui a história nos prendia, mas também tinha ação à medida certa. E não é só a gente que acha isso. Ela é considerada uma das melhores séries do gênero no Japão, e por isso mesmo foi a única que recebeu uma sequência direta, continuando a história do mesmo protagonista, o Kamen Rider Black RX. Então vamos conhecer os personagens. Isamu Minami, que no original era Kotaro Minami, o Black Kamen Rider. Esse é o herói e protagonista da série. Depois de alguns acontecimentos, ele foi escolhido por uma organização maligna chamada Gorgon para se tornar o Black Sun, que aqui no Brasil ficou conhecido como Black, apenas Black, e brigar pelo posto de Imperador Secular. A ideia é que ele fosse uma das armas supremas dessa organização, mas antes de ter sua memória apagada, ele foi salvo por seu pai adotivo, o professor Soichiro Akizuki, e fugiu, passando a enfrentar os seus próprios criadores. O seu poder veio da Kingstone, mais precisamente da Pedra do Sol, uma joia alienígena que os Gorgon implantaram em sua barriga e amplifica completamente os seus sentidos, dá uma grande força e agilidade, além de permitir que ele controle mentalmente a sua moto. Nobuhiko Akizuki, Shadow Moon. Esse é o irmão adotivo de Isamu, que também foi raptado e levado para uma sala de operações para se transformar no Shadow Moon, um outro imperador secular que recebeu a Pedra da Lua. Ele tem os mesmos poderes que o Black, mas não conseguiu fugir antes de ter sua memória apagada. Dessa forma, ele acaba virando o mais poderoso inimigo de Isamu e nos proporcionando lutas extraordinárias e um final emocionante.
Monstro Mutante Baleia. Esse é um monstro criado pelos Gorgons que também se rebelou quando descobriu que a organização pretendia na verdade destruir todos os oceanos. Ele foi um aliado muito importante para o Kamen Rider na luta contra os vilões, não só por sua força e poderes, mas por ter se mostrado um verdadeiro amigo que faria de tudo para ajudar o Black. Professor Suichiro Akitsuki. Ele é o pai biológico do Shadow Moon e pai adotivo do Kamen Rider. Foi ele que indicou os próprios filhos para se transformarem em imperadores seculares. E quando ouviu que as memórias dele seriam apagadas, se arrependeu e conseguiu salvar pelo menos o Black. Mais tarde, ele revela que fazia parte dos Gorgons e que essa seita estava espalhada por toda a sociedade, bem como tinha sido eles que haviam matado o pai biológico do protagonista. Gorgons. Por falar nos vilões, eles são uma organização secreta que está infiltrada em toda a sociedade japonesa, e várias pessoas e autoridades importantes de lá se mostraram com o rabo preso com eles. Composta por humanos e alienígenas, eles são liderados pelo Rei da Criação, e almejam uma dominação mundial. Porém, segundo a tradição deles, um novo rei deve ser escolhido a cada 50 mil anos, e está justamente chegando nessa época. Para isso, os candidatos dignos devem ser transformados em mutantes considerados imperadores seculares, e batalhar pelo direito de suceder esse rei. No caso, os dois imperadores seculares dessa geração são justamente o Black Kamen Rider e o Shadow Moon. Rei da Criação. Ele é o líder da seita Gorgon e mostra sua verdadeira forma só nos últimos episódios e tem a aparência de um coração gigante. Supostamente, é o ser mais poderoso que existe e se comunicava com os sacerdotes e os dois imperadores seculares através de telepatia. Sacerdotes. Para repassar as ordens do rei e administrar a organização, existiam 3 sumos sacerdotes, e o Daron é o líder deles. Ele possui várias habilidades telecinéticas, sendo capaz de controlar súditos e converter humanos escolhidos em membros dos Gorgon. Ele possuía a Pedra do Céu implantada em seu ventre. O segundo é Baraon, que pode lançar raios laser de seus dedos robóticos, tem super velocidade e é o encarregado de fazer novos monstros mutantes possuindo a Pedra dos Oceanos. Bichun é uma Gorgon fêmea que solta raios dos olhos e consegue girar e criar pequenos tornados. Ela possui a Pedra da Terra. Todos eles tiveram que abrir mão de suas pedras do poder para despertar o Shadow Moon, mas ao invés de ficarem fracos, eles assumiram novas formas mutantes monstruosas. Taurus. Era o lendário guerreiro que usava um escudo e portava a espada diabólica. Ele tinha um relacionamento complicado com os sacerdotes e até zombava cada vez que eles fracassavam porque ele queria ter sido escolhido para ser o imperador secular, mas nunca chegou a receber uma pedra do poder e por isso amargava uma profunda inveja do Black e do Shadow Moon. Kara e Mara. Essas são as dançarinas do Faustão do Black Kamen Rider. Basicamente, elas são duas mutantes que o Shadow Moon criou em sua própria energia e não falam, não fazem nada e só dançam. É isso, acabou, só dança. Nenhuma obra perfeita, né? Bom pessoal, então esses são os personagens e algumas informações da série. Quem já conhecia deu pra recordar um pouco e quem nunca assistiu pelo menos consegue agora ter uma noção. Nos próximos episódios do canal Nerd a gente vai adentrar na história propriamente dita e por isso a gente pede que vocês se inscrevam no canal, deixem um like e ativem as notificações para ser avisado quando lançar o próximo vídeo. Até a próxima, hein? Até Valeu. mais. Tchau, tchau.